Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Amados irmãos e irmãs, hoje quero trazer a figura de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Foi mais um santo que teve a sua vida marcada pela ação extraordinária da Mãe de Deus. Ele, que tinha como nome de batismo Francisco, era um jovem que acabou se entregando às coisas do mundo, às vaidades, às festas, né? Era um jovem muito festeiro, muito dançante, só que tudo que o mundo poderia lhe oferecer, tudo aquilo que ele experimentou do mundo, ele não encontrou a felicidade, pois a verdadeira felicidade se chama Jesus Cristo. E o mundo pode te oferecer tudo, mas ele não pode te dar a felicidade plena. Você deitar e apesar, mesmo que possa ter problemas na vida, algum sofrimento, mas a felicidade, o preenchimento, só uma pessoa pode te dar, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. No mundo ele encontrou tudo, tudo que o mundo poderia oferecer ele tinha. Estava ali diante dele, mas nada daquilo que ele pôde experimentar deu a felicidade. Porém, ele era um jovem que tinha a fé. Ele estudou em um colégio católico e, apesar de viver as frivolidades do mundo, ele tinha conservado a fé, tinha até o desejo de viver a vida religiosa, porém ele não tinha força, apesar de viver no mundo, nas festas, ele trazia por baixo das roupas luxuosas um ciliço, Ele era um jovem que fazia penitência, mas apesar das suas penitências, ele não conseguia sair do mundo, ele não conseguia viver em santidade corretamente, ele não conseguia tão pouco, ir para a vida religiosa. Como é que conseguiria isso? De tal maneira que ele estava muito angustiado, porque ele não conseguia sair das amarras do mundo. E de tal maneira, certa vez angustiado, ele estava na procissão de Nossa Senhora, onde estava passando uma famosa imagem da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, e a procissão passava, e ele angustiado, quando ele fita o olhar na imagem de Nossa Senhora, ele ouve a voz da Mãe de Deus, que falou assim para ele: Francisco, o que fazes no mundo? Tu não fostes feito para ele, segue a tua vocação. Meus irmãos, veja, a Mãe de Deus, a imagem de Nossa Senhora das Dores, se eu não estou enganado, era a imagem de Nossa Senhora das Dores, algumas fontes eu li, que falava que era a imagem de Nossa Senhora das Dores. Quando ele olha para a imagem da Santíssima Virgem, ele ouve essa voz, Meu filho, o que você faz no mundo? Segue a tua vocação. A partir daquela voz de Nossa Senhora que ele ouve, ele tem a coragem de sair, quebrar as correntes que o prendiam no pecado e seguir a vocação dele. Que ele então entra na ordem dos passionistas, recebe o nome de Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, uma ação da Mãe de Deus, e ele pôde seguir a sua vocação. Quando eu vejo a figura de São Gabriel das Dores, eu vejo a juventude dos nossos dias, uma juventude que pode experimentar de tudo que o mundo oferece. Você vê as drogas, a prostituição, as festas, as bebedeiras, as orgias. Eu vi, por exemplo, uma reportagem que dizia que uma fonte que o IBGE, uma pesquisa do IBGE havia mostrado que 30% das meninas de 15 anos já tinham tido a sua primeira relação sexual. Então nós vemos a juventude que tem tudo aquilo que o mundo pode oferecer, mas ao mesmo tempo não tem felicidade. Qual é o índice de tantos suicídios? A maioria dos que comete suicídio são jovens que experimentam o prazer do sexo, que experimentam cheirar a carreira de cocaína, que fumam só maconha, mas não tem felicidade, pois a felicidade só Jesus Cristo pode dar. E quantos, assim como São Gabriel das Dores, conservam ainda a fé no seu coração? Talvez você que esteja vendo esse vídeo está assim como São Gabriel das Dores, tendo a fé, acreditando em Jesus, mas ao mesmo tempo sem conseguir desamarrar do mundo. Vai para a igreja, mas ainda vai para as baladas, acredita na Eucaristia, mas ainda precisa cheirar uma carreira de cocaína, ainda precisa pecar contra a castidade. Quantos sabem que é errado, mas muitos dizem: eu não consigo largar essa vida. Muitos falam, eu acompanho algumas pessoas e falam, não é porque a pessoa queira lutar contra a igreja e porque prega a castidade, não, a pessoa não consegue mesmo, é o vício da carne. Quantos acreditam em Jesus, mas não conseguem ainda vencer o pecado? Sozinho nós não vamos dar conta de nada. Por isso, assim como São Gabriel das Dores, olhe para a imagem da Santíssima Virgem e suplique o auxílio de Nossa Senhora.
Até mesmo São Felipe Neri vai dizer que aos 20 anos, né, não se consegue viver a castidade sem a Eucaristia e sem a devoção à Virgem Maria. E de tantas maneiras, tantos pecados, tantas coisas, talvez você esteja, assim como São Gabriel, angustiado, perdido, sem saber o que fazer da vida. E Nossa Senhora vem dizer: o mundo não é para você, segue a tua vocação. Para uns, Nossa Senhora está falando: segue a vida religiosa, segue o sacerdócio, mas a vocação. Isso que Nossa Senhora falou para São Gabriel, fala para nós também: segue a tua vocação. A felicidade nós encontraremos quando nós seguimos a Jesus na nossa vocação. O Concílio Vaticano II vai dizer que a vocação universal do homem é a santidade. Ou seja, nós temos buscado a santidade. Levítico 19:2 vai dizer que sede santo porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Nós estamos buscando. Aquele que, por exemplo, vai viver o matrimônio, talvez esteja vivendo uma tristeza profunda no matrimônio, e o mundo vem pregar tantas coisas: não tem que apimentar a relação, não tem que apimentar a relação, tem que sacralizar a relação. Amar a Deus sobre todas as coisas, o casal realizar juntos, saber o que é o ato de amor conjugal. E não menos um mero ato de prazer, mas um amar um outro, amar a Deus um outro, né? Ou seja, a vocação do matrimônio, o gerar filhos. Quantos casais são tristes, mas quantos casais não geram filhos nenhum? E os que geram entregando para o Estado doutrinar, ou para fazer qualquer coisa, quer se livrar dos filhos, abortos, tantas coisas, enfim. Nós vemos um mundo que, assim como São Gabriel das Dores, pensa nos prazeres, nas festas, em tudo aquilo que o mundo pode oferecer, mas no fundo, meu irmão, tem o oco. Aquele oco, aquele vazio que nada pode preencher. Só Deus pode preencher. Por isso a Mãe de Deus interviu em São Gabriel das Dores, intervém também hoje em nós. E nesse mês com Maria, nesse tempo com Maria, possamos nos entregar a ela. E ela também diz: o mundo, essa mentalidade mundana, esse pensamento relativista, esse pensamento que quer alterar as coisas, quer rebaixar Deus, né? Vai dizer São João Paulo II, que o homem pode construir uma sociedade sem Deus, mas essa sociedade se voltará contra o homem. Nós temos visto isso. E Nossa Senhora está falando: o mundo, essa mentalidade mundana, não é para você. Segue a tua vocação. Você, pai, assuma a tua vocação de pai. Você, mãe, assuma a tua vocação de mãe. Casais, vivam o matrimônio como deve ser vivido. Você, sacerdote, seja um sacerdote santo, né? Pai de famílias santos, esposas santas, filhos santos. Cada um na sua vocação. Você é religioso, seja um religioso santo. Enfim, o que você é? Seja santo, ame a Deus. Segue a tua vocação. E lembrando, a vocação do homem, vai dizer o Concílio Vaticano II, é a santidade. Você pode ter tudo, mas se Deus não está no nosso coração, não vale de nada. Você tem sentido a dificuldade para largar as coisas do mundo que você sabe que é pecado? Faça como São Gabriel das Dores. Olhe para a Virgem Maria, suplique o auxílio dela, que ela é Mãe de Misericórdia, e irá nos auxiliar para estar na nossa vocação, que é a santidade. Não importa o estado de vida, sacerdote, matrimônio, a vida celibatária, a vida religiosa, enfim, não importa. O que importa é que a santidade tem que ser a nossa vocação. E Nossa Senhora das Dores conduziu São Gabriel e há de conduzir também a nós. Então recorramos a ela para que nós possamos ser santos, porque essa é a vontade de Deus para nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Catarina de Sena disse: jovens, se forem aqueles que deveis ser, incendiareis o mundo. Incendei o mundo, recorre à Virgem Maria. Sejamos santos. Salve Maria Imaculada, a nossa corredentora e mãe.